Boa tarde, estamos aqui, mais uma aula de ciência do 7º ano, a qual nós vamos trabalhar nessa tarde com vocês sobre ecossistema e também a questão de biomas, em relação ao nosso território brasileiro. Sabemos que o ecossistema é um conjunto formado pelos seres vivos em suas comunidades ambióticas e bióticas, ambióticas e bióticas, que eles interagem em uma determinada região, essas comunidades ambióticas. Ou seja, o que é isso? São aqueles fatores, são aqueles elementos vivos e não vivos que habitam assim, em determinado ambiente natural, social, e podemos dizer como, por exemplo, a luz, a questão da água, a questão do ar, a questão do solo, a questão do animal e do ser humano. Ainda mais nós podemos dizer desse modo que as variações desses componentes e do grupo formado por eles, por todos esses seres vivos, eles se diferenciam entre si, diante das suas ideias, diante das suas particularidades, Podemos dizer que principalmente pelo tipo de clima, pelo solo, que se caracteriza em seus ecossistemas brasileiros, e também mundiais. Por quê? Porque no que confere diferentes condições ambientais diante das suas principais características, esses elementos assim habitam, Noutra perspectiva, nós podemos dizer que os ecossistemas podem ser considerados tanto aquáticos, que é composto por poços, rios, mares, lagoas e etc. E também podemos dizer que os ecossistemas eles são também divididos, classificados como terrestre, a qual pode ser, como por exemplo, pode ser deserto, caverna, floresta e etc. Tem mais. Nós podemos dizer, levando em conta, nós podemos dizer que existe ainda também aqueles que também têm uma transição, uma mudança do ambiente terrestre para o ambiente aquático. E esses ecossistemas podem ser caracterizados como dois, os dois principais, os manguezais e também a questão das praias. Ademais, nós podemos concluir também, por outro lado, que há exemplo de ecossistemas maiores no nosso país, como também há menores, diante da sua formação, diante do seu amplitude de território, de espaço ambiental. Podemos dizer que nós temos como maiores os ecossistemas da floresta amazônica, a questão da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, que é a típica daqui da nossa região, a vegetação típica da nossa região. E os menores nós podemos caracterizar como o Pampa e o Pantanal, a qual o Pantanal é muito conhecido, fica na região mais centro-oeste. Logo, podemos dizer que esses ecossistemas, esses biomas é totalmente diferente do contexto de ecossistema, mas tem o mesmo foco, o mesmo propósito de ideia, Podemos dizer que os biomas eles se correspondem a um nível de, que eu posso dizer assim, mais amplo de organização do estudo ecológico. Por quê? Porque eles são grandes áreas formadas por conjuntos de ecossistemas que eles estão tanto integrados como também eles estão agrupados. E assim ele se apresenta com semelhanças nos seus aspectos, tanto como os seres vivos, como a questão dos tipos de vegetação, os tipos de relevo e o clima. Portanto, eu posso concluir a aula de hoje ministrando um pouco a respeito desse contexto, porque nós sabemos que o bioma e o ecossistema têm suas diferenciações, suas particularidades, mas tem uma importância, porque hoje nós vimos que temos a fauna e a flora, que são os elementos
que é composto na natureza, né? Em si, diante da sua comunidade, diante da sua população, desde a questão dos consumidores, como nós aprendemos, consumidores, os consumidores, os produtores, consumidores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários e assim por diante. Como também nós já aprendemos na aula passada a questão dos herbívoros, dos carnívoros, dos ornívoros, o que significa cada contexto. Mas aqui nós podemos dizer que esses dois contextos, biomas e ecossistema, eles têm, como eu disse, características diferentes e próprias, né? Então nós podemos concluir a aula de hoje, encerrando, assim, poucos minutos, mas é satisfatório, né? Podemos concluir que o Brasil, hoje o nosso território, né, ele apresenta uma grande biodiversidade de fauna e de flora, a qual no seu território ele recebe durante todo o ano grande quantidade de radiação solar, ou seja, a energia que vem do sol, essa energia luminosa, com destaque o que? As energias que a energia que vem do sol é tipo radiante e luminosa, porque favorece a questão térmica, né? Para os seres vivos assim se habitar dentro da natureza, com habitação com outros seres, né? Que assim diferencia em suas conjunturas, como mamíferos, herbívoros, répteis, insetos e assim por diante. Isso nós podemos dizer que essa radiação, essa grande quantidade de radiação, ela tem uma grande importância, porque ela representa uma fonte de luz e uma fonte de calor. Porque assim possibilita o quê? Favorecendo uma ampla diversidade, tanto da vida, como também do bioma em nosso país. Então, desde já, essa é a aula desse dia, né? A qual 21/5/2020, né? Para vocês aprender um pouco, né? Sobre o que é bioma, o que é ecossistema e suas particularidades entre si, né?